Olá, bem-vindos e bem-vindas, um bom dia a todos. Eu sou Denise Barbosa e estamos aqui mais uma vez no estúdio da McKinsey em São Paulo. McKinsey Talks já se consolidou como um espaço para conversas com os maiores experts do mundo sobre temas relevantes para a agenda de negócios. E o tema de hoje é o engajamento do consumidor como motor de crescimento. O caso da Melius. Para essa conversa, nós estamos recebendo o Lucas Marques, que é CEO da Melius. Tudo bem, Lucas? Ótimo, gente. Prazer falar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E aqui comigo no estúdio eu tenho o José Carluccio e o Fabrício Doro, que é sócios da McKinsey em São Paulo. Bom dia, José. Bom dia, Fabrício. Tudo bem com vocês? Bom dia, Denise. Oi, Denise. Bom dia. Vale lembrar que vocês de casa podem mandar perguntas a qualquer momento, clicando no botão à direita do vídeo ou embaixo, logo abaixo, se vocês estiverem conectados via um aparelho de telefone celular. Por favor, participem. A participação de vocês é fundamental. Vamos começar? Lucas, queria que você abrisse esse nosso encontro nos contando um pouquinho sobre a proposta de valor da Melius. Legal. A Melius foi criada em 2011 pelo Felipe Lissael, meus sócios aqui. Eles tinham uma dor muito grande ao usar programas de fidelidade tradicionais baseados em pontos. Qual que era a dor? Enquanto eles estavam juntando os pontos, eles gostavam, mas no momento que eles iam trocar aqueles pontos, por algo, eles sentiam uma frustração muito grande, porque eles só conseguiam trocar em produtos que para eles não tinham valor, e quando eles juntavam pontos para trocar por algo melhor, uma TV, um celular, os pontos expiravam antes deles conseguirem acumular o suficiente. E aí surgiu a ideia de ser mais transparente, de ser mais simples e mais fácil e recompensar as pessoas com o dinheiro, com cashback, que a gente chamou. Então, foi assim que a gente começou. Quando a gente começou, a nossa proposta era primeiro engajar os usuários com e-commerce, e foi assim até 2017, 2018, e desde então a gente começou também a oferecer serviços financeiros para os nossos usuários, Então, a gente lançou um cartão de crédito, lançamos um Melius Empréstimos esse ano e pretendemos continuar a lançar outros tipos de produto onde o usuário consiga se engajar de alguma maneira e ser recompensado com cashback. José, porque a palavra Melius significa melhor, Eu queria que você contasse isso um pouquinho para a gente, o que significa nesse contexto, Esse negócio de melhor está muito atrelado à mudança que esses programas de fidelidade vêm sofrendo, Então, hoje em dia, a gente está vendo que não é mais apenas de pontos, O programa de engajamento, de fidelidade, é para relacionar-se melhor com os clientes e as empresas estão entendendo que tem dois elementos relevantes aqui para fazer isso melhor. Um deles é o engajamento pertinente e o outro são as mudanças de comportamento, Então, eu vou contar um pouquinho do engajamento pertinente e depois acho que o Fabrício nos ajuda com mudanças de comportamento. Então, engajamento pertinente, o que isso significa, Engajamento pertinente é que os consumidores realmente estejam conectados com aquele programa, com aquele modelo de relacionamento, E a gente viu nos Estados Unidos, no Brasil, em vários países, que mais da metade dos usuários desses programas não usa, não sabe o que tem, os pontos expiram, como o Lucas falou, ou as experiências até podem ser difíceis de materializar em benefícios. E o segundo elemento para fazer o engajamento pertinente é que hoje em dia o modelo apenas de recompensa de um produto, um serviço, já não é mais válido, Os consumidores, no nosso research, eles vêm dizendo que eles querem benefícios racionais, emocionais, e benefícios sociais. Então, um conjunto de benefícios é preciso ser entregue aos consumidores para conseguir esse engajamento pertinente, E, além disso, obviamente, tem as mudanças de comportamento, Então, o Fabrício vai nos contar aqui um pouquinho o que a gente tem visto nisso. Então, complementando o que o Rosetta estava comentando, a gente pensa no comportamento do cliente quase como um outro lado da moeda do engajamento, Engajamento é um comportamento de cliente e boa parte da inspiração, quando a gente fala de mudança de comportamento hoje em dia, ela vem dos jogos, vem de games. E aqui tem um exemplo que eu acho que é bastante interessante de um jogo que chama Fortnite, que é um jogo que é altamente viciante, tem pessoas que jogam 3, 4 horas por dia, às vezes. E a gente consegue entender, tem 5 elementos que a gente consegue extrair como aprendizado. O primeiro deles
esse reforço constante, então você ter recompensas diárias, né? E o ciclo é curto, né? De recompensas. A conexão emocional, né? Então você, no caso do Fortnite, você tem os skins, você ganha prêmios, você pode receber presentes de outros colegas que estão jogando com você, amigos que estão jogando, enfim. Tem um certo elemento de pressão social, os amigos estão jogando, por que você não está, as pessoas te chamam, te ligam e tal, então cria o vínculo, né? Que tem a ver até com o ponto do benefício social que o José estava comentando antes. A escassez, então você começa a jogar, o território do jogo ele vai terminando, então você precisa conquistar mais espaço, mais prêmios, à medida que sua área de trabalho ou sua área de atuação ela vai diminuindo. E as microtransações. Então, tem diversos milhares de itens, inclusive tem um programa de assinatura em que você paga ali uma assinatura recorrente para poder ter acesso a mais itens e também benefícios exclusivos, como eventos, lançamento de produtos, enfim. Então, aqui, só para fechar, eu acho que quando a gente olha para a grande inspiração, né, do que vai ser o futuro de lealdade, os jogos são bem interessantes, né, como fonte de inspiração. E no final do dia, né, quando a gente vê o impacto que é causado, né, por você ter muito mais engajamento, né, e muito mais lealdade, é que você tem tanto uma melhor satisfação de cliente, um aumento do lifetime value, né, do valor desse cliente, né, em sua vida, um menor custo de atendimento, né, e uma maior retenção. Então, todos eles são quase que um ciclo virtuoso que você cria por ter altíssimo engajamento, gamificação, mudança de comportamento. Perfeito. E nesse tema aqui de números bem relevantes, né, a gente sempre conhece, a gente sempre lê e ouve da Melius, né, que sempre tem novidades boas de crescimento. Eu queria perguntar para o Lucas, como é que vocês pensam ali no engajamento pertinente ali dos consumidores? Eu acho que nos 2 a 3 primeiros anos de Melius, a gente tinha uma ilusão de que bastava a gente dar a recompensa às pessoas com dinheiro, que a magia ia acontecer, né? Que o crescimento ele ia acontecer por si só. E o que a gente descobriu é que isso não é verdade, assim. Então, eu até falo, eu não acredito mais na palavra fidelidade. Não acho que existe consumidor fiel. Existe consumidor que está engajado ou não, né? E aí, quando você pensa em engajamento, e a gente pode até nos colocar, usar a gente mesmo como referência, o que me faz engajar com alguma marca, alguma empresa, né? E a grande verdade é que a resposta ela difere para cada uma das pessoas. Então, acho que uma coisa muito relevante que a gente começou a fazer depois dos 2, 3 primeiros anos de Melius foi entender e conhecer melhor a nossa base, entender que para cada segmento e perfil de usuário, a maneira de engajar ele seria diferente. Então, para alguns usuários, a maneira de engajar seria simplesmente só mandar um e-mail de promocional. Vai ter outros que ele vai se engajar muito mais quando você manda um e-mail não promocional, como, por exemplo, um parabéns de aniversário, né? Vai ter usuários que vão preferir que você faça o contato com um push de celular. Então, a gente foi entendendo e criando tecnologia, porque é impossível fazer isso manualmente. Hoje, a gente já está com uma base de mais de 20 milhões de usuários, então, a gente, por isso que entra a tecnologia, né, para a gente conseguir engajar o usuário de maneira mais personalizada possível, né? Eu acho que um bom exemplo disso é a própria Netflix. Eu costumo brincar que, assim, não devem ter 2 pessoas no mundo que têm a mesma Netflix, né? Porque cada hora que você abre, dependendo da pessoa, você se depara com filmes e séries diferentes. Então, essa personalização e essa preocupação de engajamento e sobreposição à preocupação de fidelidade, eu acho que foi uma mudança crucial para a gente, que a gente segue até hoje, né? Perfeito. E até queria construir um pouco em cima dessa pergunta e entender como é que isso influencia de forma estratégica a evolução dos próprios produtos, né? E a evolução da Melius até olhando para o futuro, né? Pensando no roadmap e daqui para frente, que eu imagino que esse engajamento é tão central no modelo, né? Como é que isso está sendo refletido aí no que vem para frente, né? E até então, no roadmap de produtos?
Não, essa pergunta é genial, assim, porque a derivada dessa conclusão peraí, esse engajamento é tão importante, será que eu devo avançar em linhas de produto ou de features que podem nem trazer faturamento, nem trazer lucratividade, mas que vão trazer engajamento? E a nossa resposta por tudo que a gente vem pesquisando é sim. Então, a gente recentemente fez a mentoria, uma das maiores fintechs do mundo, que é o Tinkoff, que é um banco russo, e eles falaram para a gente, essa e essa linha de negócio não dão lucro, mas fazem o usuário voltar no aplicativo, ter uma relação com a gente, e aí sim, uma vez que ele tem confiança na gente, a gente consegue vender esse produto, que sim, nesse caso a gente tem margem, né? Você falou do caso de jogos, né? Jogos é um caso muito incrível, porque a maior parte absoluta das pessoas que jogam aplicativo celular, elas não geram receita no primeiro ano, né? Então, você precisa manter o usuário engajado muito tempo até que ele se transforme em receita. E é um modelo muito diferente, né, do que a gente sempre teve acostumado. Assim. As empresas, em geral, tendiam a ignorar aqueles usuários que não estavam gerando receita e focar todos os esforços naqueles usuários que estavam gerando receita do D0, né? E agora não. E acho que essa é outra coisa, também um modelo mental muito diferente, né? Você ter produtos que ele não tem margem de contribuição nenhuma, mas que eles são importantes dado o ecossistema e a importância que o engajamento tomou, né? Isso faz parte do processo, por exemplo, de priorização de novas funcionalidades? Uma hipótese, por exemplo, olha, eu acho que isso vai gerar um maior engajamento e não necessariamente... Isso faz parte do processo? Não, total. Não só do processo de priorização de produto, mas de M&A também. Então, a gente pode comprar ou não uma empresa, às vezes porque a gente entende que o know-how daquela empresa, o produto que ela oferece, vai permitir que o nosso usuário mais engajamento. Dando um exemplo prático disso, no nosso caso, o nosso cartão de crédito ele era em parceria com outro banco. Qual que era o problema disso? Quando o usuário ia ver o extrato, que é uma coisa que ele faz mais de forma recorrente, ou pagar, ele usava o aplicativo do banco e não do Melios. A gente comprou um banco, né, que é Acesso, justamente para a gente conseguir internalizar isso, porque por mais que talvez não vai gerar muito mais grana do que eu ganhava fazendo parceria, mas agora o usuário vai entrar no meu app para olhar o extrato, vai usar o meu aplicativo e a gente sabe que com isso a gente vai ter um impacto positivo, né? Perfeito. E, na verdade, essa pergunta é perfeita para a minha próxima pergunta, que tem a ver com a cultura da Melios, né? Que eu acho que isso que você acabou de descrever, Lucas, fala muito de centralidade no cliente, né? De você olhar o engajamento e a centralidade do cliente, o perfil do cliente, até influenciando a própria estratégia de M&A. Então, a pergunta, na verdade, é como é que a cultura da Melios influencia a maneira de engajar os clientes, né? E qual é a cultura da Melios? Se você puder falar um pouco da cultura da Melios e como é que ela influencia as decisões, né? Excelente pergunta. Acho que não daria tempo para falar sobre todos os pontos da cultura do Melios, mas acho que a gente tem dois pontos que eu acho que vale trazer aqui, que eu acho que tem muito impacto nesse assunto que a gente está conversando. Um deles, que inclusive é o primeiro ponto da nossa cultura, é clientes para a vida toda. O próprio modelo de negócio do Melios não para em pé se o cliente fizer uma compra com a gente e nunca mais voltar. A gente precisa que o cliente passe uma vida toda com a gente. A gente precisa que ele esteja muito tempo com a gente, comprando com a gente, tendo alguma relação com a gente, etc. Logo, o nosso time, ele genuinamente acredita em fazer coisas que sejam muito boas para o usuário, não enganar, não colocar asterisco, não fazer cobranças indevidas, não tentar realmente ganhar alguma coisa ali que possa fazer com que o usuário fique chateado com a gente e deixe de usar o nosso produto, né? E, além disso, eu sempre falo, né? Você pode ser uma empresa incrível, mas pode surgir uma empresa ainda mais incrível que você e aí você perde um usuário. Então, a gente tem que estar sempre se superando, né? Se a gente quer clientes para a vida toda. Eu lembro um caso que eu sempre conto, em 2015, a gente já tinha 98% do mercado de cashback no Brasil. A gente poderia ter ficado acomodado, mas mesmo naquela época a gente lançava 3 versões do site e do aplicativo por ano. Mesmo a gente já estava tão à frente. Por quê? Porque a gente
queria ser cada dia melhor para o nosso cliente, para que ele realmente ficasse com a gente pela vida toda. E um outro ponto da nossa cultura, que eu acho que assim, as empresas que não adotarem esse ponto, acho que estão fadadas ao fracasso nesse novo mundo, que é ganha, ganha, ganha. Que a gente não faz nada que não seja bom para o cliente, para o nosso parceiro e para o Melius. Então, eu vejo muitas vezes empresas tendo uma parte relevante do faturamento atrelado em coisas que elas sabem que não são boas para o cliente. Elas sabem que elas estão prejudicando o cliente. Mas elas se esquecem que o único motivo delas existirem são os clientes. E quando você pensa no mundo pré-internet, beleza, o cliente às vezes tinha pouca opção, tinha pouca informação, então você conseguia enrolar e ter essa receita advinda de uma não entrega de valor, vamos dizer assim. Agora não dá mais. Então, assim, agora o cliente tem milhares de opções, nunca foi tão fácil abrir uma empresa para se competir, seja porque você tem dinheiro disponível através dos VCs, né, dos Venture Capitals, seja porque a tecnologia facilitou realmente você criar soluções. Então, esse é um ponto da cultura que é muito importante também. O meu time, ele sempre vai criar soluções ou defender soluções apenas em casos onde eles consigam ver um benefício claro para o consumidor, para o Melius e para o nosso parceiro. Ótimo. Não, acho que esse ponto ali de lifetime value, né, de ter o consumidor com a gente ou com vocês, obviamente, por sempre, né, por muito tempo, é um desafio enorme, né? E quando a gente fala de engajamento, né, engajamento acontece todos os dias, né, em todas as transações, em todos os momentos. E eu queria ver com você, Lucas, com quem que vocês concorrem nesse engajamento? Como que vocês pensam na concorrência do digital airtime, etc., com o cliente, para a gente aprender um pouquinho mais? Legal. Eu acho que não só o Melius, tá? Mas acho que todas as empresas, hoje, no mundo que a gente está, concorrem praticamente com todas as empresas. Então, justamente por isso, o tempo é limitado. O tempo do usuário é limitado. A capacidade dele de se engajar com alguma coisa, ela é limitada. Então, se a pessoa está assistindo Netflix e está concentrada, claramente ela não está usando o aplicativo do Melius, né? Então, a disputa por atenção, ela é ampla, né? E é muito importante ter noção disso, porque às vezes meu aplicativo, né, o meu site, ele pode estar melhor, mais atrativo que o do concorrente. E pode ser que isso não signifique nada. Pode ser que eu e meu concorrente, a gente vá junto para o buraco. Por quê? Porque às vezes o nosso aplicativo está muito menos legal que algum outro aplicativo de compras que não é concorrente direto ou com um aplicativo de rede social. Eu falo que eu estou vendo cada vez mais esse mundo de entretenimento cruzando com o mundo de compras e de serviços financeiros, etc. Você acha que as empresas que não se tornarem legais o suficiente, elas vão perder engajamento e, consequentemente, vão perder receita, né? Então, para a gente é muito claro que a gente concorre com todo mundo que está disputando a atenção do usuário, né? José, e que outras formas de engajamento que você vê, tanto no Brasil quanto lá fora também? Perfeito. Então, a gente tem estudado bastante esse tema, né? E a gente tem visto um crescimento significativo, sobretudo lá fora, de programas pagos, né? Programas de subscrição. Acho que a Amazon Prime todo mundo conhece, né? Começou com esse jogo ali de engajar o cliente com um modelo pago, onde, de alguma forma, tem uma série de benefícios atrelado a um FII mensal ou anual, né? Mas, a partir do 2015, 2016, a gente tem visto em inúmeras indústrias o crescimento desses programas, onde as empresas têm entendido que se eu consigo forçar o cliente a ficar engajado e dar mais benefícios do que ele paga, consigo ter mais digital airtime, mais share of wallet. E isso se reflete na quantidade de empresas que a gente está mostrando aqui, são alguns exemplos, né? Panera, CarePass, etc., de empresas que têm entendido isso lá fora e algumas no Brasil já estão começando a fazer isso. Então, isso é uma mecânica bem legal que está vindo. A gente acredita que vai vir ainda mais aqui no Brasil. Interessante. E deixa eu pegar o ponto aqui, né, do engajamento e esses modelos, porque o que o José estava comentando, o modelo de assinatura, né, recorrente,
E a gente vê que a Melius foi na direção de criar engajamento e tem o cashback como um mecanismo importante, né, dessa criação de engajamento. E a pergunta é uma pergunta até para te desafiar um pouco, Lucas, em relação a esse modelo, né? Como é que você vê a evolução do próprio modelo de cashback, né? Será que não tem nenhum risco de você acabar querendo uma corrida ali por né, oferecer o melhor cashback e comparar, né, e o consumidor meio que comparando uma empresa com a outra, indo para o melhor cashback? Como é que você vê essa transição de algo que pode ser transacional para algo que é relacional? E como é que você vê a evolução? Excelente pergunta. Sendo muito sincero, voltando um pouco no que eu falei, né? A gente achava que era o cashback que era o brilho, né? Até os 2, 3 primeiros anos de Melius que a gente quase quebrou, né? Então, não é sobre cashback, né? Não é sobre cupom, não é sobre desconto. É sobre a maneira como você consegue se relacionar com o usuário usando essas várias ferramentas, né? E cada vez mais, sim, estão surgindo novas ferramentas e acho que a gente tem que ficar atualizado em relação a isso. Eu vou dar um exemplo que eu tenho estudado muito, que eu estou achando incrível, que é o caso de Shopee, né? Shopee é uma empresa, se eu não me engano, da Indonésia, Singapura, sempre confundo, que entrou no Brasil recentemente e está causando um alvoroço muito grande. Só que enquanto muita gente está falando do número de downloads de Shopee, o que eu acho assim, irrelevante, eu estou mais interessado em perceber como existem jogos de compra dentro do app do Shopee. Então não é gamification, jogo. As pessoas jogam dentro de um app que é um Mercado Livre da vida, né? Um AliExpress da vida. Então, jogos, por exemplo, eu acho que é uma fronteira, é a próxima fronteira, na minha opinião, de engajamento, onde a gente vai ver cada vez mais empresas usando. A gente tem estudado muito isso aqui dentro do Melius também. E eu acho que o mais importante é a gente ter times de tecnologia robustos, capacidade de perceber, escutar o cliente, entender o que tem engajado ele mais ou menos, e atuar em cima disso. Ontem, a gente recebeu o resultado de uma pesquisa que a gente fez sobre qual deveria ser a cor do nosso cartão de crédito. E ninguém do Melius acertou o resultado. E por que isso é importante? Porque numa década passada, quem decidia a cor de um cartão do produto tão importante era o CEO da empresa. Você tinha uns comitês de aprovação, correto? Que chegavam os diretores lá e eles aprovavam se era X ou Y. Para mim, isso é uma metodologia ultrapassada, não existe isso mais. Quem manda é o consumidor. Então, por mais que todos nós erramos, todo mundo abaixou a cabeça, se surpreendeu, vamos seguir o que a gente ouviu do próprio consumidor. Então, isso e o consumidor muda. Então, o que o consumidor gostava há 10 anos atrás, pode ser que não faça sentido nenhum mais agora. E a gente tem estudado e olhado isso com muito carinho, porque isso é muito, muito relevante, né? E você vai contar para a gente a cor, que agora eu fiquei curiosa, ou isso ainda é segredo? Jamais, segredo. Daqui a pouco... Eu achei que a gente ia dar um furo de reportagem aqui no McKinsey Talks, então tudo bem, deixa para a próxima. Não tem como, não. Ô, Lucas, mas conta então pra gente os aprendizados mais relevantes sobre engajamento de cliente. Assim, eu juro que eu acho que essa é uma pergunta muito recorrente de investidores que a gente recebe. Pô, Lucas, o que são as principais? E um aprendizado que a gente teve é que não existe bala de prata. Não existe aquela coisa que você faz que assim, vai dar mega resultado e vai explodir. É realmente um trabalho constante de muitos testes AB. Então, a gente testa o tempo todo, que vão dando ganhos de 0,5% no seu engajamento com o usuário.
até que quando você faz isso de maneira repetitiva, você finalmente conquista aquilo ali. Então, eu realmente acho que não existe nada específico. Vai uma mudança ali de um X, vai uma melhoria no atendimento, vai numa maneira que você precifica mais correto. Quando você vai juntando todas essas pequenas mudancinhas, você consegue engajar. Ontem eu estava com os investidores, eu dei um exemplo que eles gostaram muito, que foi o seguinte: não sei se vocês lembram, quando a gente usava o Uber em 99, o Uber, quando você abria aquela parte de endereço, era muito melhor. Era assim, já aparecia mais ou menos o endereço que você estava, né? E do 99, não. E essa pequena diferença, que, cara, não era de preço, não era nada astronômico, nada... causava uma irritação muito grande de quem usava o Uber e falava, pô, 99 não tem isso até hoje, né? Então, a gente acredita muito nisso, que é uma mentalidade diferente também, né? Antigamente, acho que as empresas ficavam buscando aquelas grandes soluções que, pô, vai mudar o rumo da história da empresa. A gente não acredita mais nisso, todas as empresas de tecnologia que eu converso também não acreditam, são as pequenas mudanças que você vai fazendo em cada um dos processos, em cada uma das experiências do usuário, que o resultado final disso é mais engajamento. Ótimo. E Lucas, você falou um pouquinho aqui de investidores, né? Eu queria mudar um pouquinho o assunto aqui da conversa, né? Vocês fizeram um IPO há pouco. Eu queria entender ali na corrida, né, dos números, do curto prazo, de reportar para o mercado, como é que vocês fazem o balanço ali, o trade-off, entre o mercado, né, curto prazo, e o engajamento de longo prazo, que você falou? Excelente pergunta. Quando a gente foi para o mercado, uma coisa que a gente se preocupou muito, aliás, a gente se preocupa até hoje. Essa semana eu dei uma aula para 70 analistas de investimento do Brasil sobre empresas de tecnologia. Por quê? Porque quando a gente está falando de empresas de tecnologia, tem duas coisas que são muito importantes. Uma, a produção de inovação, né, por mais rápida que ela seja, ela precisa de tempo. Então, assim, tem o livro mais recente da Amazon, né, a Amazon Sem Limites, fica claro quanto tempo e recurso se precisou para se entregar a Alexa no nível de qualidade que ela tem hoje, no Kindle e etc. E uma outra característica importante é que algumas dessas inovações vão dar errado e que tudo bem. Então, o Fire Phone da Amazon foi um desastre e nem por isso a Amazon deixou de ser uma das maiores empresas do mundo, né? E são dois conceitos que eu acho que o mercado, principalmente o brasileiro, acho que o americano não, mas o brasileiro não está acostumado ainda, assim, porque, pô, se for ver as empresas que essas pessoas analisavam, a Petrobras, uma Vale, pô, se uma mina dava ruim, ou uma plataforma da Petrobras quebrava, realmente era um desastre, né? Você tinha realmente um impacto ali de longo prazo. No nosso caso, o impacto é muito mais reduzido e faz parte do processo de inovação. Então, a gente tem feito um processo de educar o mercado em relação a isso, mas, obviamente, isso não se resolve da noite para o dia, né? Então, eu acho que vai demorar um tempo ainda até que os investidores brasileiros e até alguns internacionais tenham consciência de como se constrói produto e tecnologia e do tempo que se demora para conseguir gerar valor a partir de um produto, né? Uhum. Você falou várias vezes aqui da palavra tempo, né? Eu queria conectar isso com uma linha de tempo, né? E se você pudesse esticar essa linha de tempo, qual é a sua visão ali de longo prazo para Melius? Legal. E esse é um outro paradigma muito interessante, né? Porque eu acho que até empresas de tecnologia chegarem no mundo, os CEOs das grandes empresas, etc., eles sempre tinham uma resposta muito boa na língua, né? Não, daqui a 5 anos a minha empresa vai ser isso daqui a 10 anos, etc. Cara, a gente não acredita nisso. Só para você ter uma noção, quando o investidor pergunta o que o melhor vai ser daqui a 5 anos, a gente responde, não sei. Ninguém sabe. E isso não é porque a gente não estuda, é o contrário, é porque a gente estuda muito. Quando a gente estuda muito, a gente percebe que mais do que definir um plano, é preciso investir na capacidade de se adaptar com as oportunidades que surgem. Eu vou dar um exemplo muito prático, tá? Imagina uma empresa em 2004 fazendo o plano dela para os próximos 10 anos.
Cara, um ou 2 anos depois surge o iPhone, né, que foi o primeiro smartphone, que graças a ele surgiram empresas gigantescas como o Instagram, o Uber, o WhatsApp, que não existiriam se não existisse smartphone. Então, o Waze, né? Então, os próprios bancos digitais, eu não consigo imaginar os bancos digitais tendo o crescimento, o sucesso que tiveram, se não fosse os smartphones. Agora, minha pergunta pode ser que ano que vem surja alguma coisa parecida com o smartphone que revolucione a cadeia. E eu, enquanto Melios, não quero estar preso em algo que eu prometi ou em algo, uma convicção que eu criei sobre o futuro do Melios, né? Então, a gente evita a todo custo falar sobre futuros muito longos. Mas o que a gente sempre gosta de falar e de dividir quais tendências a gente está estudando e a gente gosta. Então, por exemplo, eu falei aqui, né? A gente tem estudado muito essa tendência do entretenimento misturado com serviços financeiros e e-commerce. Assim, uma coisa que a gente tem estudado e que a gente acha que é uma tendência que vai se desenvolver para os próximos anos, né? Própria questão de criptomoedas. Então, por muito tempo isso foi uma coisa nichada, está tomando um tamanho maior e é uma tendência que a gente está estudando. Será que isso vai ser forte daqui a 5 anos? Não sei, mas a gente acha que não estudar isso é um erro. Então, a gente tem estudado isso muito. E uma coisa legal é que mesmo hoje o Melios já é internacional, né? A gente está em 44 países, depois que a gente fez a aquisição do Picodi, mas mesmo antes da aquisição, a gente estuda o mundo inteiro, porque uma inovação que está sendo criada na Índia ou na Indonésia, a gente pode aproveitar do insight e trazer para o Brasil, ou pode ser que se a gente não olha, eles venham e aí a gente acaba perdendo o mercado, né? Então, e é muito legal, né? Eu acho que vocês que lidam com grandes CEO, grandes empresas mais tradicionais podem até falar sobre isso, né? Imagina para o investidor que a vida inteira fez essa pergunta e encontrou uma resposta precisa, escutar a palavra não sei. É absurdo. Eles ficam paralisados, falam, meu Deus, o que eu vou colocar na minha planilha agora, né, de 5 anos? Gente, eu queria ver, o José e o Fabrício têm mais alguma pergunta? Eu posso passar para as perguntas da audiência? Não, pode passar. Posso passar? Tem aqui uma perguntinha que chegou, Lucas. Quais dicas você daria para as marcas que querem engajar os seus consumidores? Excelente pergunta. Eu acho que o primeiro, você tem que ter um processo muito bom de estar em tempo inteiro escutando o seu consumidor. Escutar, gente, existem várias maneiras de você escutar. Você escuta olhando sites públicos, Reclame Aqui, avaliação dos aplicativos. Você escuta através de pesquisas contratado com serviço terceiro. Você escuta com pesquisas que o seu próprio time faz. A gente tem um time forte aqui que fica fazendo pesquisas toda semana com o nosso usuário, seja qualitativo ou quantitativo. Você escuta com o teste AB, porque o teste AB é escutar. É falar, olha, eu vou lançar 2 produtos aqui e vou ver qual o consumidor gosta mais. E com base no que eu ver que ele gosta mais é onde eu vou investir meu recurso. Essa, inclusive, eu acho uma das melhores, assim, né? Então, acho que a primeira parte é escutar. Escutar o consumidor e estar bem próximo dele para entender quais são as suas demandas, né? O segundo é usar o máximo de ferramentas de engajamento possível. Então, eu sempre, quando às vezes alguma empresa chega para mim e fala, eu deveria usar o Melios como cashback ou o player tal que faz desconto. Você tem que usar os dois. E se tiver 3, 4, 5, 6, 7, 10 possibilidades, você tem que usar todas. Assim. Porque cada uma vai te dar um incremento nessa capacidade de engajar. Eu deveria ter o WhatsApp ou deveria mandar e-mail? Não é né? Você tem que, o WhatsApp, e-mail, app. Cada canal ele vai atuar e vai atingir um determinado público, né?
Então, e isso é muito importante, o que eu acho que às vezes até as próprias agências de marketing, em alguns casos, não todas, obviamente, estão ultrapassadas nisso, né? Elas ficam querendo achar a bala de prata, né? Ah, não, vai ser TV. Ah, não, vai ser YouTube. Não, eu não acho que esse é o jeito correto. O jeito correto é assim, vão ter várias ferramentas e canais que você deveria usar para atingir seu consumidor. Então, em geral, assim, acho que... e a terceira dica, obviamente, é que, como eu falei, fazer isso de maneira manual, eu desconheço. Eu acho que é muito difícil, porque são muitas ferramentas, muitos canais, e, em geral, quando a gente fala de marcas, a gente está falando de muita gente, né? Então, tem que investir em tecnologia, não adianta. Assim, imagina se na Netflix tivesse uma pessoa que fosse responsável por definir qual série, filme cada pessoa veria. Não ia terminar isso nem se contratasse o mundo inteiro. Assim. Então, para isso ser feito de maneira bem feita, é fundamental investir em tecnologia. Obrigada, viu, Lucas, pela sua presença aqui com a gente. Obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aí, como sempre. Prazer foi nosso. Queria também agradecer aqui a José, Fabrício, pela companhia. Obrigada, viu, gente? Obrigado, Denise. Obrigado, Lucas. E a você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia, por passar os últimos minutos aqui com a gente. Para a agenda completa do McKinsey Talks, vá a mckinseytalks.com. Lá também você encontra as sessões anteriores e essa vai estar disponível nos próximos dias, caso você queira rever ou compartilhar com seus amigos. E se você curte ouvir também por áudio, essa sessão e todas as outras também estão disponíveis no Spotify. Muito obrigada, bom fim de semana, se cuidem e até a próxima. Tchau.